Não está inventando nada, teve até uma novela, né? Isso. Jocasta. A Jocasta, o Laio, os reis de Tebas, né? Eu não sei Enfim. como é que era o nome da novela, mas... Eu também não lembro agora, mas teve essa novela. isso aí. Então, o que acontece, Marco? Nós começamos a disputar o amor da mãe aos 3 anos, tá? Então, se a mãe beija o pai, a gente vai lá separar. A hora a gente começa a chorar para que a mãe venha no quarto ou o pai venha no quarto. A gente começa a querer separar os pais, tá? Vamos usar este termo. Lembra? Inconscientemente, certo? Então, o que acontece? Nós começamos a descobrir as nossas zonas erógenas, as crenças sobre prazer. E quando a gente fala de prazer, não é só o prazer do sexo, é o prazer da vida, me fazer feliz, né? As crenças começam ali. Então, tu imagina que se uma menina gosta, mulher adulta, de usar roupas mais curtas, um homem que tem ejaculação precoce, uma mulher que não tem orgasmo, veio das crenças dos 3 anos, tá? A partir dos 3 anos. E para quem não acredita nisso, Fernanda? Tudo bem, isso é psicologia, a gente não questiona, a gente só respeita. Tá? A gente não... Se a gente parar para pensar em tudo aquilo que a gente acredita ou não acredita, nós vamos virar uma torre de Babel. Por né? isso que... Freud, essa parte que eu tô falando agora, Freud explica, tá? Isso é uma parte da psicologia. E claro que eu sempre coloco o meu cunho de consteladora sistêmica e de terapeuta holística. Então, o que é importante e algumas dicas que eu sempre gosto de deixar aqui na rádio, que eu sei que tem muitas pessoas que ouvem. Muito importante que as mães não beijem a boca do filho, ou os pais, né? Porque a boca é uma zona erógena. E nós descobrimos isso lá nos 2 anos, né? Nós sentimos prazer na boca, certo? Porque no início da fase fálica a gente já começa a desenvolver algo que depois a gente vai chamar na vida adulta, casado com a mãe. Né? A gente casa com a mãe, a gente tenta... Então, isso é uma dica muito importante, tá? Para os pais não colocarem os filhos no meio, né? Sempre o casal, depois o filho. Por quê? O filho só chegou porque houve um casal. Então, a gente precisa respeitar a hierarquia dos fatos, tá? Quanto melhor o casal estiver entre si, melhor fica o filho. Quanto mais o casal se respeita, melhor fica o filho, tá? Então, essa é uma dica bem importante. O ouvinte escreveu aqui, ó, saúde não é só remédio, é cuidar da mente também. Olha aqui, ó, saúde não é só remédio, e cuidar da mente também. Beijos para vocês. Amada, é isso aí, então, né? Vamos lá. Quem não acredita, não acredita. Tá tudo certo, a gente respeita, a gente não veio aqui para mudar. Agora, quem se identifica, Fernanda? Quem se identifica? Poxa vida, o que dá para eu fazer? Dá para curar isso? Não, então, não dá para tomar um balocão de remédio, um comprimido que não vai resolver. Mas porque o que acontece, né, Marco? A alopatia, ela faz um tratamento. Ela trata o efeito e não a causa. No caso, eu preciso compreender o que aconteceu para saber aceitar e tentar modificar. Então, tu imagina o seguinte, Marco. Para mim, Deus, cosmos, universo, o nome que for a verdade do coração de cada um, ele é o criador de tudo, tá? Então, se ele é o criador de tudo, ele não coloca uma alma num portal, que nós vamos chamar de pai e mãe, para vir para a Terra à toa. Aqui tudo é perfeito. É a perfeição. Deus escreve certo por linhas tortas. Então, cada filho sempre vai nascer na família certa, naquilo que a alma precisa, tá? Então, o que tem cura? O que não tem cura? Nós viemos para a Terra para organizar a mente humana, o corpo físico, os nossos vários corpos. Então, o que acontece? Eu já percebi que eu tenho um desvio de conduta sexual, que eu não tenho prazeres, ou minha vida amorosa não tá legal. A gente precisa olhar para a fase fálica dessa criança. Eu tenho dedo podre? A gente chama de dedo podre sistêmico, né? Por quê, Marco? É nessa idade que nós vamos nos perceber, então nós mulheres, perceber, somos igual à mamãe, nosso órgão sexual é igual ao da mamãe. Ou, eu sou diferente do papai. Então, é na fase fálica que nós vamos
começar a construir as nossas crenças sobre feminino e masculino, sobre formação de casal. Isso vale também para relações homoafetivas, tá? Então, tu imagina o seguinte, que Freud vai dizer que eu vou procurar um marido na projeção do padrão do pai, que eu vou procurar uma esposa no padrão da projeção da mãe. E que se isso não ficou bem resolvido, aquilo que mais me incomodou no meu papai vai estar no meu companheiro. Aquilo que mais me incomodou na minha mamãe vai estar na minha companheira. E a tendência de eu repetir a dinâmica dos pais, repetir o casamento deles, tá? O que é importante a gente entender? Existem fases, existem setênios, tá? Setênios em que nós precisamos cumprir metas na Terra. Vamos usar esse termo, tá? E aí, às vezes, a gente não casa. E quando eu falo não casa, aqui na Terra precisa de papel. Se a gente não casa no papel, existe uma dinâmica que aconteceu lá com o pai e a mãe. A criança pode ter casado com a mãe. E quando a gente fala isso, é dizer assim, ó, a mamãe falou que casamento é ruim, então eu nunca vou casar. Ah, lá em casa acontecia tal coisa. Ah, eu vou me separar. Vai querer provar para a mamãe que é possível se separar. Então, são infinitas dinâmicas que a gente precisa, lembrando que cada caso é um caso, né? E a fase fálica vai dos... Então, ela começa nos meados dos 3 a 4 anos e vai até o final dos 14. Nós vamos dividindo elas. Que fase, hein? É uma fase muito importante, porque é a energia que vai da vida. É o casal que eu vou formar na vida adulta. E por que a gente fala na energia do casal, Marco? Porque é o que faz a espécie continuar na Terra. Se não se formarem casais, como que a nossa espécie continua na Terra? É o nosso instinto primitivo. É a base do nosso cérebro, a base reptiliana. É o instinto de reprodução, de continuação da espécie. Quem tiver interesse em terapias alternativas, em buscar esse contexto todo, além do Prana, que é o espaço de vocês, tem outras pessoas que trabalham com isso e dão, não vou dizer um alento, mas um amparo, uma conversa. Acho que a pessoa pode se autoconhecer e se entender um pouquinho mais, né? Marco, porque é sempre importante a gente entender que religião não é espiritualidade, tá? São duas coisas distintas. Posso ser muito religioso e não ser espiritual. Posso não ter religião e ser uma pessoa muito espiritualizada, né? Então, é sempre importante a gente entender que o tipo de terapia alternativa, ele abrange todas as religiões. As pessoas que trabalham com terapia alternativa leem, estudam várias religiões, porque é um Deus interpretado de várias formas. Há uma força criadora aqui. Nós não sabemos qual é. Alguma coisa criou tudo isso. De alguma coisa criou tudo isso. Então, Marco, mais importante, perceber a fase fálica. A tua vida, a minha vida, a vida de todas nós, a nossa vida amorosa, são as nossas crenças da fase fálica. Fer, beijão, obrigado. Até a próxima. Beijo, até a próxima. 10h21, intervalo. Esse foi o Saúde e Bem-Estar aqui no Temática. Tua Rádio Veranense, 107.5 FM.